turma, tudo bem com vocês? Estamos juntos mais uma vez para a aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre ortografia, mais especificamente sobre o uso das letras X, Z e S. Então, peguem o livro de vocês na página 118 e vamos começar. A ortografia é a parte da gramática que determina como as palavras devem ser escritas, segundo os padrões da língua culta. Dessa forma, hoje vamos aprender algumas regras sobre o uso do S, do Z e X. No livro de vocês, nós temos o seguinte: uso das consoantes S, Z e X. Na língua portuguesa, muitas vezes utilizamos letras diferentes para tentar representar o mesmo som. É o que ocorre, por exemplo, com as letras S, Z e X. Em algumas palavras, o S e o X podem nos confundir quando tem o som de Z. Então, observe. Nós usamos a letra S nas palavras terminadas em eis, esa, isa, osa, oso e enze. Exemplos: maltês, freguesa, poetisa, gasosa, venenoso, campinense. Podemos observar também que na página 119 fazemos uso do S depois de ditongos, como em lousa, coisa, fazão, causa, nas formas dos verbos por e querer, como em puser, pusesse, quisesse, quiser. E por último, nas terminações ase, ese, ise e ose. Exemplos: fase, catequese, crise, osmose, sacarose. Para fixar melhor essas regras, vamos responder uma questão. O vocabulário ansiedade é escrito com S. Qual das palavras abaixo está corretamente escrita com a mesma letra? Se for necessário, pause esse vídeo antes de continuarmos. A alternativa correta é a letra B. Uma das regras para o uso do S é que ele é utilizado depois de ditongo. Assim, a palavra pulseira é um ditongo, uma vez que possui uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba, como temos aí o exemplo. As palavras corretas nas outras alternativas são as seguintes: ancestral com C, progresso com 2 S, anoitecer com C e precaução com C e C cedilha. Assim como a palavra do enunciado, ansiedade, também é um ditongo e que deve ser escrito, portanto, com S. Quanto ao uso do Z, usamos a letra Z em substantivos abstratos femininos, terminados em es e esa, que têm origem em adjetivos. Exemplo: grávida, gravidez, esperto, esperteza. Nas palavras terminadas em isar, verbo, e isação, substantivos. Exemplo: escravo, escravizar, escravização. Canal, canalizar, canalização. Antes das terminações ada, ai, eiro, eira, inho, inha, nos casos em que estas se ligam a palavras não terminadas em S ou S mais vogal, como são os casos de guri, gurizada, capim, capinzal, cajá, cajazeiro, bom, bonzinho.
E por último, usamos a letra X em palavras iniciadas por E, exceto esôfago, esotérico e seus derivados. Temos aqui outros exemplos da letra X: exagero, exalar, exame, exato, exausto, exemplo, exibir, existir, exótico e exultar. Pessoal, é importante observar que temos outras regras de ortografia com essas mesmas letras, mas que estudaremos em outra oportunidade, já que o livro de vocês não dispõe do conteúdo nesta unidade. Um outro ponto que devemos observar é que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, aprender ortografia não é só uma questão de memória. Nem sempre, para acertar a grafia das palavras, é necessário decorar suas regras. Muitas vezes, o que nos ajuda a conhecer a escrita de algumas palavras é justamente a prática da leitura e da escrita. Portanto, nessa unidade, devemos sim examinar como é organizada a norma ortográfica dessas letras de algumas palavras. Mas o objetivo será sempre entender no nosso dia a dia como funciona essas palavras na nossa leitura e na escrita. Agora, eu preciso que vocês façam a atividade das páginas 120 a 124. Vocês farão a atividade da 120 a 121, na qual terão uma revisão desse conteúdo que nós acabamos de aprender, que é o uso do S, do X e do Z. Já nas páginas 122 e 123, vocês encontrarão os conteúdos de verbos, assim como também o de ortografia. Então, façam essa atividade que em uma próxima oportunidade nós corrigiremos. Até a próxima aula. Tchau, tchau!